Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 24. O tema dessa manhã é o sermão profético que saiu da boca do próprio Senhor Jesus. Esse é o mais completo sermão profético de Jesus registrado nos evangelhos. E o assunto central que o tema trata aqui é a volta de Jesus, é a segunda vinda de Jesus. Muitos negam que Jesus voltará. Outros tentam marcar datas para o retorno de Jesus. Há outros ainda que dizem crer na volta de Jesus, mas vivem como se ele jamais fosse voltar. Então, é desse importante tema que nós vamos tratar aqui nessa manhã. O que Jesus Cristo fala sobre o seu retorno aqui nesse mundo? Então, me acompanhe aí, você que está na internet também, nos acompanhe na leitura, abra sua Bíblia, seu celular, smartphone, seja lá aonde que está a palavra aí, abra. Eu quero começar aqui no versículo de número 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ora, os discípulos se aproximaram de Jesus, encantados com a exuberância do templo. Não sei se vocês sabiam, mas o Templo de Salomão foi considerado um dos templos mais belos, um dos monumentos mais belos do século I. E o templo, que foi uma obra arquitetônica monumental, Jesus já havia dito que essa casa ficaria deserta. O que adianta ter um templo bonito, colossal, um monumento maravilhoso, se vai ficar vazio? Deus não se impressiona com templos. Deus quer pessoas. O templo, por mais bonito, por mais que ele tenha causado a admiração dos discípulos, Jesus faz uma declaração: olha, vocês estão vendo tudo isso daqui? Em verdade eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, Jesus, essa profecia de Jesus, ela aconteceu 40 anos depois da sua morte, quando Roma invadiu Jerusalém e ateou fogo na cidade e destruiu tudo. Hoje você vai em Jerusalém e você vê apenas ruínas do templo. Você vê só uma parede que separa os muçulmanos dos judeus. Do que sobrou? Sobrou uma parede, como se fosse um muro de arrimo, né? Os judeus que estão aqui não podem passar para lá, e os muçulmanos que estão lá não podem passar para cá, né? Então, Jesus vai dizer, no verso de número 3, quais são os sinais da sua segunda vinda. No Monte das Oliveiras,
Achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos. E aí, em particular, os seus discípulos pediram um favor a ele. O que eles pediram? Senhor, dize-nos quando vão suceder essas coisas. A gente quer saber. A gente quer saber qual é o sinal da tua vinda. A gente quer saber quando é que vai se consumar tudo. Os discípulos são espertos, né? Eles querem ter uma informação privilegiada. Para usar essa informação a favor deles. Imagina se alguém aqui nesse templo, nessa manhã, soubesse o dia do retorno de Jesus. Essa informação valeria muito, não valeria? Então, quando você medita no que Jesus fala sobre a sua vinda, a gente fica com a impressão de que o fim do mundo será marcado por uma época de muito sofrimento, de muito, mas muito intenso sofrimento. E por uma questão didática, eu vou aqui classificar os sinais da vinda de Jesus por blocos, não necessariamente por versículos, como eu sempre faço, sequencial, mas eu vou trabalhar por blocos para vocês verem pelo menos 4 blocos, 4 senhas que Jesus fala sobre o seu retorno. Então vamos lá. O primeiro bloco é um sinal que mostra a graça do Senhor. Este evangelho será pregado por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. A evangelização das nações é um sinal que deve preceder a segunda vinda de Jesus. Hoje, as redes sociais, os meios de comunicação, os podcasts, a televisão, o Twitter, o Instagram, esses meios de comunicação modernos têm acelerado o cumprimento desta profecia. Bíblias têm sido traduzidas. Missionários têm sido enviados. A igreja pode atrasar a volta do Senhor. Como, pastor? Não pregando o evangelho. A igreja pode acelerar o retorno do Senhor. Quando, pastor? Quando a igreja está comprometida com a pregação do evangelho. Jesus está dizendo, eles estão fazendo uma pergunta para Jesus. Senhor, quando que vai suceder? Quando que vai acontecer? Quando que nós... como vai ser o seu retorno? Eles fazem uma pergunta para Jesus. Jesus fala, olha, eu não voltarei à terra enquanto o evangelho do reino não for disseminado, não for pulverizado para todas as nações, todos os continentes, todos os povos, todas as línguas, todas as tribos, todo tipo de pessoa, todo continente. Enquanto o evangelho não chegar na sua totalidade, Jesus não vai voltar. A igreja pode até... Irmãos, a igreja ora pelo retorno de Jesus, quando na verdade a igreja deveria orar
para que o evangelho pudesse se expandir. Porque uma coisa está amarrada à outra. Jesus condicionou a sua volta. Jesus disse: enquanto esse evangelho não for pregado a todas as nações, eu não volto. Vocês podem orar, podem fazer campanha, não volto. Então, o primeiro sinal acerca da volta de Jesus é o sinal que mostra a graça de Deus, a pregação do evangelho. Segundo bloco, sinais que indicam a oposição a Deus. Jesus cita 4 sinais que indicam que haverá oposição a ele e a seu povo. O primeiro sinal, tribulação. Então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações. Por causa, qual a razão que nós vamos ser atribulados? Qual a razão que nós seremos maltratados? Qual é a razão? Por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair, odiar. Será um tempo de grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Se não tivessem, olha aqui Jesus falando, aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. A vinda de Cristo será precedida por um tempo de profunda angústia e dor. Ódio, traição, matança, tribulação. Haverá perseguidores que nos perseguirão de fora, como haverá aqueles que nos perseguirão de dentro da própria casa. Filho que se levantará contra pai, se levantará contra mãe, mãe que se levanta contra filho. A igreja passará por essa grande tribulação. E Jesus disse que se esse tempo não fosse abreviado, não sobraria um, meus irmãos. A perseguição religiosa, ela já está presente no mundo. Governos totalitários, comunismo, nazismo, islamismo e tantos outros ismos, mais as religiões extremistas. Na China está havendo uma campanha onde o governo está pagando para os cidadãos denunciarem os crentes. Se você denunciar um crente que está fazendo culto escondido, o governo te remunera, paga para você. E aquele crente, eles vão lá e destrói tudo, destrói o local de templo, evangélico, católico, tudo que envolva o nome de Cristo. No século XX, tivemos o maior número de mártires na história. Vivemos um tempo angustiante, como nunca houve na história. Então, às vezes você fala assim: ai pastor, a minha vida está tão atribulada. Se a tua vida está atribulada, imagine a vida desses irmãos, que pode ser até a gente, a nossa geração. Jesus pode voltar na nossa geração, ou que ele volte em outras gerações. Imagina como vai ser esse tormento. Segundo sinal, apostasia.
Vede que ninguém vos engane. É significativo que Jesus, que o primeiro sinal que Cristo apontou para a segunda vinda tenha sido o surgimento de falsos cristos. Ninguém vos engane, porque muitos virão no meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Antes de Jesus voltar, vai se levantar muitos falsos cristos, falsos profetas, falsos ministros, falsos cristãos, falsos pastores, pregando e promovendo um falso evangelho nos últimos dias. A Bíblia vai cair em desuso, porque eles vão ensinar outras doutrinas, vão ensinar outros ensinos que não são os ensinos apostólicos. Por isso que hoje há um movimento para atualizar Bíblias e Bíblias e Bíblias. Eles querem colocar na Bíblia que a homossexualidade não é pecado. Eles querem colocar na Bíblia daqui a pouco que a pedofilia não é pecado. Eles daqui a pouco querem colocar na Bíblia que o divórcio é normal, não é pecado. Um falso cristianismo marcará os últimos dias. A segunda vinda de Cristo será precedida pelo abandono da fé verdadeira. Há igrejas mortas na Europa. As igrejas mortas na América Latina. Há igrejas morrendo no Brasil, vitimizadas pelo ensino teológico liberal, liberalismo teológico. Os pastores do movimento progressista, liberal, teológico, ensina que não haverá arrebatamento, que Jesus não vai voltar. Colocam em dúvida os milagres, nem todos os milagres foi Jesus que fez. Que Jesus não andou sobre as águas. Colocam, ao invés de colocar fé no coração das pessoas, estão colocando dúvidas. As pessoas estão deixando de crer, estão deixando de orar, estão deixando de congregar. Não deixe que ninguém vos engane. Terceiro sinal, a depravação moral. E por se multiplicar a iniquidade, haverá uma multiplicação de pecados. Irmãos, o mundo hoje está sem referência, o mundo está perdido, o mundo está confuso, o mundo está sem balizas morais, sem norte ético. Vale ressaltar que Jesus está dizendo que por se multiplicar o pecado, a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas o ódio não vai esfriar, o ódio só aumenta. Gente brigando por política, gente deixando de falar com a família por causa desses vagabundos, que não está nem aí para você. Não estão nem aí para nós. Irmãos, eu estou sendo assediado toda semana. Liga um assessor aqui. Eu posso levar o fulano aí? Olha, pode vir, vem para o culto. Se quiser uma oração, a gente ora. Mas eu falar para você votar em alguém? Aliás, eu vou abrir um parênteses aqui. Quando vier esses caras, assim, vem, posso entregar o santinho lá fora? Pode. Pega, seja educado, pega o santinho. Não briga nada. Deixa eles entregar lá o trabalho dele. Quando terminar, amassa. Vai lá, tem vários lixos aqui na igreja, joga no lixo, acabou. Amém? Agora estão me convidando para tomar café na câmera. Teve um que me convidou para tomar café.
Aí teve um outro que me convidou para receber um diploma. Olha só, um diploma. Embaixador da paz. Justo eu, que só vivo em guerra. Se o cara soubesse a guerra que eu passo aqui na igreja. Não, aí ficou. Aí eu só saindo fora. Nesse dia eu não posso. Eu vou começar a mentir, irmãos. Tô com dengue, tô com covid, tô com frieira no pé, tô com lombriga, tô com diarreia. Vou começar a dar um monte de desculpa. Porque eles querem vir aqui. Aí eles querem que a gente chame aqui. Olha, igreja, tá vendo? Estão nem aí para nós. Isso mesmo. Só agora que eles querem. Testemunhamos a desintegração da família, a falência das instituições, o colapso dos valores morais e espirituais. O índice de infidelidade conjugal é alarmante. Em alguns países, o índice do divórcio já passou de 50%. Por quê? Porque Jesus cantou a bola lá atrás. Ele falou: vai se multiplicar a iniquidade. A homossexualidade é aplaudida. A pornografia tornou-se uma indústria poderosa. O narcotráfico que afunda os nossos jovens num pântano de drogas. Porque o amor vai se esfriar e a iniquidade vai se multiplicar. A corrupção está presente nas cortes, nos palácios, nos comércios, nos parlamentos e até nas igrejas. No século da comunicação e da rapidez, as pessoas estão morrendo de solidão. No mundo, na janela virtual da internet. Uma pesquisa que diz que o público do TikTok é feminino, mulheres, 70%. Passa 70 minutos por dia no TikTok. Solidão. Jesus deixa claro: quem vai ganhar o prêmio não é o homem que começa a corrida, mas é o que corre até a chegada. A salvação é para aqueles que perseverarem até o fim. Quem chegar até o fim será salvo. Então, meus irmãos, fuja da iniquidade. Fuja do pecado. Não é para enfrentar o pecado, não, é para fugir do pecado. Você não tem força para enfrentar. Ele é forte. Ele derrubou Davi. Derrubou Salomão, o homem mais inteligente do mundo. O teste de QI de Salomão dava de 0 a 1000, dava 1001. E o cara caiu. Então, esse é o terceiro sinal que Jesus está falando. O quarto sinal, o anticristo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. O espírito do anticristo já está operando no mundo. Qual é a sua missão? Se levantar e se opor ao povo de Deus, a tudo que se chama Deus. Ele quer se opor ao culto. Ele quer se opor a tudo. O anticristo vai se levantar para perseguir a igreja. Ele tem poder e autoridade para provocar um estrago. O anticristo, meus irmãos, não é um partido. O anticristo não é uma instituição, nem mesmo uma religião. Daniel diz que ele é um homem sem lei. Imagina, é uma espécie de reencarnação de Satanás. Se o homem com leis já está fazendo tudo isso que a nossa sociedade está... Imagina um homem sem lei.
Por isso que eles estão fazendo tudo que é lei para favorecer vagabundo, bandido, gente safada. E prejudicar o homem de bem, o trabalhador. Você está na sua casa, o bandido invade a sua casa, ameaça abusar da sua mulher, você vai lá e dá um tiro na cabeça dele, é capaz de você parar na cadeia. Você viu o que está acontecendo lá na Califórnia? O governo diz que até $900, né? Não é considerado roubo. Os caras entram na loja, roubam, até $900, o governo entende que aquilo não é roubo. O nosso governo diz que se roubar um celular só para tomar cervejinha também não tem problema nenhum. O anticristo será levantado no tempo de apostasia. Perseguirá cruelmente a igreja. A sua missão é blasfemar contra o nome de Deus. Mas João teve uma visão apocalíptica na ilha de Patmos, e ele viu que no auge do poder do anticristo, Jesus o derrotaria pelo sopro da sua boca. Deus, para formar o homem, soprou o seu hálito nas nossas narinas. Mas com o anticristo, da sua boca sairá a espada que vai destroçá-lo. Por isso que Satanás tem pressa. Por isso que Satanás está correndo, que ele sabe que pouco tempo lhe resta. Falta pouco tempo para ele. Então ele corre, ele quer levar o maior número de pessoas para o inferno junto com ele. Terceiro bloco. Sinais que indicam o juízo de Deus. Eu quero destacar aqui 3 sinais. O primeiro sinal, as guerras. E certamente vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras. Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação e reino contra reino. Segundo pesquisas da RIO Report, mais de 50% dos cientistas no mundo, cerca de 500 mil cientistas, estão trabalhando em pesquisas de armas de destruição. Mas, segundo essa mesma pesquisa, 40% dos recursos das nações são colocadas em pesquisas de fabricação de armas. Vão na ONU, faz aquele discurso lindo e maravilhoso de paz e não sei o quê. Volta para suas nações para gastar com guerra, para gastar com arma. O mundo está em pé de guerra. Hoje falamos em armas atômicas, nucleares, armas químicas, armas biológicas. Os poderosos do mundo falam em paz, mas na calada da noite gasta com guerra. Então Jesus, eles não queriam saber quais eram os sinais? Jesus está falando para eles. Vocês não se assustem, porque vai haverá guerras. Um outro sinal. Terremotos, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. O mundo está sendo sacudido por terremoto em vários lugares. Vimos aí o tsunami na Ásia. A natureza está gemendo, a natureza está entrando em convulsão. O aquecimento global tem provocado grandes inundações. O universo está colapsando. O texto diz que naqueles dias
o sol se escurecerá. Nem o sol vai brilhar mais, nem o sol vai dar luz. Vai ser uma escuridão. O dia vai ser escuro. A lua não dará sua claridade. As estrelas vão cair do céu. Ou seja, não haverá refúgio. Não haverá esconderijo para o homem em lugar nenhum do universo. Quando Cristo vier, Jesus diz que os céus se desfalecerão. E aí o homem, desesperado, vai tentar fugir. Mas sabe o que ele vai enfrentar? A ira de Deus. É um dia de juízo. O evangelho já foi pregado. O evangelho já alcançou todas as nações. Deus já fez a parte dele, que foi estender a sua graça para todos. Agora, se alguns rejeitaram, não quiseram ouvir, fizeram pouco caso, então agora enfrentem o juízo de Deus. Terceiro sinal. Haverá fomes. A fome é um subproduto da guerra. A fome é um retrato vergonhoso da perversa distribuição de riqueza. Enquanto uns acumulam, outros passam fome. Agora, pastor, se fome, peste, terremoto são só o princípio das dores, o que podemos esperar ser o fim? Como será o fim, meus irmãos? Em terceiro lugar, Jesus faz uma descrição, ele sai dos sinais e passa a fazer uma descrição da sua segunda vinda. E essa descrição é feita da seguinte forma. Primeiro, verso 27. Jesus diz que a sua vinda será repentina. Será como um relâmpago. Cristo virá como um relâmpago. Ninguém poderá se preparar na última hora. Viver a vida desapercebidamente é uma loucura. Você está preparado para a vinda do Senhor Jesus? Responde aí, vocês que estão na internet aí. Põe aí, escreve aí. Você está preparado para o retorno de Jesus? Será como um relâmpago, será repentino. Assim como sai do Oriente, se mostra no Ocidente. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Esta pode ser a última oportunidade. Ele em breve chegará. Você está pronto para encontrar-se com Ele? Aos poucos, chegará o dia em que a igreja estará morta, no mundo morto, para nada mais servirá, a não ser de alimento para os abutres. Não idolatre templo, não idolatre igreja, porque chegará o dia em que todas essas coisas passarão, mas a palavra do Senhor não passará. O que Jesus está dizendo aqui vai acontecer. Se você não crê, o problema não é de Deus, o problema é seu. E você conviva com as consequências do seu ateísmo. Segundo sinal, a segunda vinda de Cristo diz aí que vai ser com poder e muita
glória. Ele aparecerá no céu. Todos os povos se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. A segunda vinda de Cristo será pessoal, será visível. Diz aí que todos o verão, todo olho verá. Ele aparecerá no céu. Ele estará sentado naquele lindo e bonito cavalo branco, trazendo a sua justiça. Ele virá escoltado por um exército de anjos. Ele virá do céu, diz o texto, ao soar da trombeta de Deus. Descerá das nuvens, acompanhado dos teus santos anjos e remidos. Ele não virá mais como um cordeirinho, ele virá agora em grande esplendor. Todos os povos que o rejeitaram, agora, diz o texto, se lamentarão. Esse dia não será um dia de luz para eles. O sol vai escurecer, a lua não dará mais claridade, as estrelas do céu desaparecerão. Esse dia é um dia de trevas, é um dia de dor, é um dia de atribulado, é um dia de ódio, é um dia de morte. Será um dia de juízo, no qual o ímpio há de sofrer as penalidades eternas da sua desobediência a Deus. Terceiro sinal, segunda vinda de Jesus será vitoriosa. Ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Maravilha, Jesus. É assim que ele vem para arrebatar a igreja, recolhendo os seus escolhidos, de uma a outra extremidade. Se para o ímpio será um dia de dor e sofrimento, para o crente será um dia de vitória. Será o dia em que ele vai enxugar todas as suas lágrimas. Nesse dia, os verdadeiros cristãos, por fim, serão reunidos. Nesse dia, o dinheiro não poderá livrar os poderosos. Nesse dia, o poder político não poderão ajudá-los. Como nós devemos nos preparar para esse dia? Em quarto lugar, concernente à preparação para a segunda vinda, eu destaco aqui 5 pontos. Primeiro, a segunda vinda de Cristo será precedida por avisos claros. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vocês, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. A Bíblia diz que Jesus virá em breve. A Bíblia diz que os sinais que apontam a sua vinda estão próximos. A Bíblia não falha, meus irmãos. Passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Portanto, prepare-se para encontrar-se com o Senhor teu Deus. Nós devemos estar preparados. Vai ser como um relâmpago. Segundo lugar, a segunda vinda de Cristo será imprevisível.
A série de eventos que precederá o retorno de Cristo já foi descrita. Jesus já falou o que vai acontecer. No entanto, o momento preciso desse grande evento não é indicado nas Escrituras. Ninguém pode decifrar esse dia. Esse dia pertence exclusivamente à soberania de Deus. Olha o que diz o texto. Mas a respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe. Nem os anjos e nem Jesus sabem. Aqueles que tentam marcar datas para o retorno de Jesus fracassaram. Aqueles que fazem profecias a esse respeito cometem um erro gravíssimo. Se a Bíblia diz que nem Jesus sabe, nós é que vamos saber o dia? Ninguém tem essa informação. Os discípulos queriam saber o dia. Jesus não falou o dia. Jesus falou os sinais daquele dia. Terceiro, a segunda vinda de Cristo será inesperada, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando Jesus voltar, os homens estarão desatentos, como esteve desatento essa geração antediluviana. A maioria dos homens hoje estão desatentos. Há outros que estão totalmente indiferentes em relação à segunda vinda de Jesus. Ora, comer, está aqui no texto. Vivem para comer, vivem para beber, vivem para casar, dão-se em casamento. Essas coisas não são coisas más. Fazem parte da rotina da vida. Agora, viver a vida sem se aperceber que Jesus está prestes a voltar é viver sem discernir o tempo. Então, você está aí, virou um workaholic, só dá atenção para o teu trabalho, só dá atenção para o seu lazer, só dá atenção para manter os seus patrimônios. Ah, não, deixa Deus para lá, deixa a igreja para lá, deixa ministério para lá. Não, vai. No dia, o teu trabalho não vai te salvar. A tua renda fixa não vai te salvar. Os teus dividendos não vão te salvar. Em quarto lugar, estarão dois no campo. Um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Irmãos, nesse dia, será tarde demais para se preparar. Só haverá dois grupos. Os que ficarão para trás, os que serão tomados para as bem-aventuranças, e os que serão largados para o juízo eterno.
o texto diz: 2 estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. A lição aqui é clara. Aquele que é infiel vai ficar. Aquele que brincou com as coisas sagradas vai ficar. Aquele que demonstrou ter um amor a Jesus superficial vai ficar. Quem vai ser tomado? Na conclusão desse sermão, eu vou mostrar para você quem vai ficar e quem vai subir. Jesus fala aqui no texto. O fim é que a segunda vinda de Cristo põe um fim às esperanças. Não haverá segunda chance. Não haverá segunda oportunidade. A porta estará fechada. Em quinto lugar, na segunda vinda de Jesus, é necessário vigilância. Qual é a palavra de ordem de Jesus aqui no texto? Portanto, vigiai. Por quê? Porque vocês não sabem o dia que vem o nosso Senhor. Esse dia precisa de vigilância, porque será um dia de surpresa. Jesus chegará sem aviso prévio. Você não vai receber uma notificação de alerta no seu celular. Você não vai ficar sabendo o anúncio. Jesus não vai anunciar o seu retorno pelas mídias sociais. Vigiem, porque não sabeis o dia em que o vosso Senhor voltará. É preciso vigiar, é preciso estar preparado. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora. Então se prepare para todo dia e para toda hora. Em quinto lugar, para concluir, Jesus termina o seu discurso profético contando uma parábola sobre os 2 tipos de servos. O primeiro deles é o servo fiel. Esse é o servo que sobe. Esse não será deixado no campo. Esse não será deixado na terra. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? A quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achará ele fazendo assim. Em verdade eu vos digo, que lhe confiará. Olha a promessa que Jesus faz ao fiel. Lhe confiará todos os seus bens. Por quê, pastor? Porque ele foi zeloso, ele cuidou de tudo, porque ele sabia, ele viveu a vida aqui na terra, sabendo que ele teria que prestar contas a Deus. Esse servo, quando seu senhor chegou, o recompensou com privilégios. Todos os meus bens será seu. Olha, irmãos, eu aprendo com esse servo. O servo que não ficou lá no campo é o servo leal, fiel. E agora ele estará sendo honrado por Deus. Então esse é o servo que sobe. Essa é a igreja que sobe. Esse é o crente que sobe. Esse é o líder que sobe. Aquele que não faz corpo mole. Aquele que deu a palavra, não volte atrás.
Nossa palavra não pode ter curva. Lealdade em primeiro lugar, irmãos. Fidelidade ao Senhor, acima de todas as coisas. Uma pessoa que é fiel e leal a Deus não terá dificuldade de ser fiel e leal ao seu esposo, à sua esposa, aos seus filhos. Um filho que é leal a Deus e fiel a Deus não terá dificuldade nenhuma de ser leal ao pai, ser leal à mãe, de ser fiel e leal ao patrão onde trabalha. Agora, tem o segundo. O segundo servo, o malvadão, vou pôr o nome dele aqui de malvadão. Olha o malvadão aí, ó. Jesus já começa a falar que ele é o quê? Mal. Ele é mal. E ele é tão malvadão que ele pensou assim: o meu Senhor demora-se. Ao contrário do servo fiel, o servo que vai ficar, o infiel, é mau, ele demonstrou uma atitude total de despreocupação com o retorno do seu Senhor. Ele falou: não, o meu Senhor, olha lá, ele dizia consigo mesmo: o meu Senhor demora. Ele é tão malvado que ele é insensível, a insensibilidade dele, por ele pensar que o seu Senhor demora, qual a atitude dele? Começou a espancar os seus companheiros. Olha lá. Perdeu a perspectiva do reino, da volta de Jesus, virou ateu, ficou incrédulo, e agora ficou malvadão e começou a bater, espancar os seus companheiros. Não somente isso, o texto diz que ele começou a comer e a beber com os pinguços, os ébrios. Ou seja, virou um abusador que batia nos companheiros e virou um alcoólatra, passou a beber. O cara perdeu totalmente a perspectiva da volta de Jesus, ele só se afunda no lamaçal do pecado. A justificativa dele, ó. O meu Senhor demora, né? Então, espancar, vamos começar a espancar uns aos outros aqui, né? Está demorando mesmo, então vamos começar a praticar a iniquidade, né? Vamos deixar se multiplicar mesmo. Jesus, está demorando muito, pastor. Vou viver minha vida, pastor. Deixa eu, pastor. Eu quero ir para as baladas, eu quero aproveitar mesmo, eu sou jovem. A igreja, ser conservador, vocês são muito reacionários, muito fundamentalistas. Eu quero uma sociedade mais progressiva, pastor. Tá bom. Vai. Coma. Beba, miserável. Se afunda na cachaça. Se afunda no joguinho do tigrinho. Na igreja não dá uma oferta. Mas o tigrinho, maldito tiguinho. Eu ia falar tiquinho, por causa do irmão tio que está aqui. Maldito tigrinho, irmãos. Está levando todo o dinheiro dos crentes. O que tem de crente viciado em casa de aposta. Meu Deus, olha Deus falando, hein? Para concluir, eu quero dizer o seguinte, que nós devemos viver hoje como se Jesus fosse voltar amanhã. E viver o amanhã como se fosse o final dos dias. Amém?